Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcaps, um projeto onde teremos várias participações de funcionários, né, de usuários, que logo vai estar aí na tela para vocês poderem acompanhar e nos seguir aí no Instagram. Para dar início ao segundo episódio do programa Podcaps, nós temos hoje a presença do nosso ilustre médico, o Elcio Moreira Canguçu, especialista em psiquiatria. Doutor, para começar, conte um pouco para a gente, né, sua trajetória, né, até o CAPS AD. Bom dia a todos, agradeço o convite, Rafa. É um tema sempre muito importante, né? A gente abordar as questões de saúde mental. Todas elas são muito importantes, mas estas que levam a uma certa tensão, um certo medo, preconceito, elas até precisam ser mais abordadas, né? Que é a questão de álcool e drogas. Já são quase 10 anos atuando na área da psiquiatria. Minha formação é aqui em Montes Claros mesmo, na Unifip, MOC. E atuei muito tempo na Bahia, onde ainda atuo, né, de modo virtual. Hoje, graças a Deus, devido ao avanço das redes sociais, nós conseguimos levar a medicina de qualidade para todos os lugares. E eu consigo manter esse pessoal, né, meus pacientes, amigos que comigo estiveram na Bahia, conseguem se manter nesse atendimento. Eu atendo clínica de modo geral. E regressando para a minha região, que é aqui Janaúba e Montes Claros, fui convidado a inserir no serviço de álcool e drogas. E foi uma alegria porque eu tinha já esse desejo no sentido de completar. Dentro de um consultório particular, você não encontra tantos casos de álcool e drogas, justamente porque a maior parte dessa população, ela está vivendo numa condição muito difícil. E graças a Deus hoje, né, mais uma vez eu digo, o país passa por uma fase muito boa de saúde mental. A nossa região aqui está ótimo o que está acontecendo, né? Eu aplaudo sempre. E a rede de apoio à saúde mental que vem com o CAPS AD, é dele que eu faço a fazer parte para entrar nesse cuidado a esse público que é muito vulnerável. Doutor, muita gente ainda não entende bem o que é a dependência química, né? Tem muitos aí que a gente vê no dia a dia, no cotidiano aí do dia a dia, eu bebo, mas eu consigo me controlar, né? E isso, trazido para isso aqui, para o CAPS, né? Para o pessoal um pouco entender, afinal, eu sou dependente ou não? Até onde a gente consegue visualizar esse ponto? A ideia que a população tem de droga, a palavra que vem na mente das pessoas, na verdade, é vício. É um viciado. E essa palavra, ela carrega um estigma com ela. Só que quando a gente vai para a palavra dependente, nós podemos usar um exemplo muito fácil. Muitas pessoas têm um amigo, uma amiga, um parente, alguém que é dependente emocionalmente de uma outra pessoa. Fica fácil, né? O que é um dependente emocional? Aquela pessoa que não consegue viver sem aquela outra pessoa. E esse povo começa a falar, não, você não pode ficar assim, vamos cuidar de você. Então, gente, é nesse mesmo contexto que acontece a dependência química. Ou seja, eu não posso viver sem aquele produto, uma substância. Algum tipo de substância. Seja álcool, né, Rafa? Seja droga. Existem muitos tipos de drogas. É claro que tem umas mais consumidas do que há outras, né? O álcool é uma droga lícita, vendida, mas que produz um estrago muito grande também. Então, dependência, o que significa? Eu vou dar para vocês duas palavras. É aquilo que é crônico, ou seja, longa data, de muito tempo, e é aquilo que é compulsivo. Então, dependência é um transtorno crônico e compulsivo. Crônico de muita data e compulsivo porque ele se repete. Torna-se um ritual e a pessoa, por ser químico, está no sangue agora, está no cérebro, está nos receptores, nós não conseguimos mais largar. Precisa de muito tratamento e muita disciplina. A questão médica agora, que a gente vai entrar, que é o tratamento medicamentoso, que é um dos critérios mais importantes de que forma ele vai ajudar o paciente. Porque nós temos a parte psicológica. O senhor consegue nos explicar um pouquinho sobre essa parte aí também? Claro. Tem medicamento que, digamos, é cura para a dependência química, para esse transtorno crônico e compulsivo? Cura, não. Um último medicamento, na verdade, a UFMG está desenvolvendo uma vacina muito promissora relacionado aos psicoestimulantes como a cocaína. Na prática, há medicamentos que controlam um pouco esse desejo maior pela droga. Pode auxiliar, ou nós podemos tratar o paciente, por exemplo, empiricamente. Como assim? Baseado nos sintomas. Então, um ansiolítico vai ajudar. O dependente, ele quer a droga, ele está ansioso. Um ansiolítico pode ajudar? Pode contribuir, mas não é cura. Alguns medicamentos influenciam na fissura, como o topiramato, por exemplo. Só que, gente, isso na dose
que o médico indicar. Então, aquele paciente que tem o perfil de uma fissura muito intensa, a gente vai usar uma dose um pouco mais alta, de alguns medicamentos que ajudam a controlar isso, por exemplo, o topiramate, eu citei aqui, no caso de uma cocaína, vamos colocar assim. A depressão, vai um antidepressivo. Ansiedade, os ansiolíticos, muitos deles que a gente já encontra aqui dentro do CAPS, está em níveis diferentes, em fases. Tem aqueles que já sofrem muito com alucinose, alucinação pós-uso, né, uma psicose tardia, e nós podemos, por exemplo, também lançar mão de antipsicóticos. Ou seja, o tratamento eficiente de álcool e drogas é quando nós conseguimos pegar esse paciente desde a casa dele até a hora que ele chegou aqui. Toda a rede, toda a cidade e cada profissional aqui vai intervir melhor, ou conceituar melhor um ponto, ou identificar de uma forma melhor esse diagnóstico que, na verdade, ele é amplo, não se restringe ao diagnóstico usuário dependente, ele é muito maior. É nessa questão aí que a gente frisa sempre aí, destacar aí o trabalho em equipe, né, para a saúde mental, que ele é de suma importância, não só pelas medicações, né, igual o senhor acabou de dizer, e vai de caso a caso, né, isso vai de paciente para paciente. Na verdade, os grandes estigmas, né, é que o usuário, ele é mau. E é um indivíduo que, na verdade, todo dia ele está tentando respirar, ele está tentando alcançar vida, ele está tentando voltar para a família. Talvez esse vínculo que a gente tem com os pacientes acaba se tornando um tratamento mais fácil. É verdade. Não, quem faz a experiência de visitar um CAPS, fala assim, não, gente, está caindo por terra agora tudo o que eu imaginava. É claro que os pacientes aqui, muitos deles, né, carregam alguma situação ali de, num momento grave de fissura, alguém já furtou, eu não estou romantizando a situação. Né? Vivem em ambientes às vezes perigosos, tanto que um dos critérios para a gente diagnosticar o consumo abusivo da substância é o paciente manter o uso em locais de riscos e mesmo sabendo desse risco se manter frequentando esse ambiente para conseguir o produto. Só que o que eu vejo nos pacientes? Sempre um olhar de dor, mas ao mesmo tempo um olhar de esperança. É como se ele sempre estivesse procurando em alguém uma nova possibilidade deles conseguirem abandonar o vício. Eles reconhecem depois de um tempo o prejuízo e agora são pessoas que estão usando, mas eles estão sobrevivendo e clamando por ajuda. Né? Esse, na verdade, é o perfil de nossos pacientes aqui. Né? Quando o paciente, né, chega ao CAPS AD aqui, qual que é feita a avaliação primária do psiquiatra para ele? O CAPS vai ter o acolhimento, vai ser definida uma referência para esse paciente e ele vem até a consulta, né, comigo no consultório. E às vezes essa consulta ela é compartilhada com outro profissional. Então eu recebo já muita informação daquele que acolheu o paciente. Essa pessoa, de modo humanizado nesse profissional, já acolheu, pegou informações, me traz já essa informação. É sigiloso, não é aberto, né? Isso fica de profissional para profissional, é um sigilo na dupla. A gente trabalha com esse formato de discussão para enriquecer. E ela me passa essa informação, eu faço já algumas perguntas, o profissional, e agora o usuário ele vem para a consulta. Dentro de um consultório, eu acredito que cada profissional ele tem seu perfil. O objetivo inicial é o acolhimento mesmo, é o acolhimento humanizado, é descontrair para que a pessoa fique à vontade. Eu informo que ele precisa ser ele mesmo ali, ser autêntico. Às vezes, quando a gente senta com um profissional, a gente começa a querer ter aquela rigidez na consulta, teme o que se fala. Eu falo, olha, seja você. É quando você ser você aqui dentro que nós vamos estar alcançando o nosso tratamento eficaz. E nessa conversa a gente vai falar sobre diagnóstico social também, diagnóstico coletivo, diagnóstico familiar e os diagnósticos individuais. Né? Eu falo, olha, você aqui não é resumido a droga. Eu não te resumo a um paciente que está recebendo um diagnóstico aqui psiquiátrico de um transtorno. Me importa você. Cada passo aqui a pessoa consegue se unir mais, aderir mais ao serviço no papel da pessoa e não da estrutura. Obviamente, né? Que são comprovadas cientificamente, mas a adesão só acontece aqui porque cada profissional, inclusive eu na consulta, torna aquilo humanizado. É o ser. Nós damos muita risada aqui dentro. Quem vem aqui não vai mudar o conceito do que é um CAPS, na verdade. Eu consigo ver e perceber, doutor, que aqui não tem robotização. Ninguém aqui é robotizado, é de uma forma tão natural. Quando o paciente ele vai para o consultório, ele está tão tranquilo que o que ele passou para a equipe multiprofissional, sim, o médico já está sabendo, né? É lógico que tem a ética, né? O profissionalismo, né? Então, por isso que a gente tem que quebrar um pouco esse tabu de CAPS. Ah, não, chega lá, você vai ser isso, vai ser... Não, aqui é a coisa tão natural que muitas das vezes o paciente vem aqui
ele volta só para poder bater um papo com a equipe daqui. Tipo assim, um senhor passa e fala assim, eu comecei a beber depois que eu perdi um burro que eu andava nele, que eu tinha ganhado meu pai faleceu. Aí eu falo, que tanto de bebida não, eu falo, moço, me conta a história desse burro. Você entendeu? Por que esse burro era importante para você? Só para o pessoal entender o que é uma humanização, né? E seu pai, como é que foi essa história de você? Claro que a gente tem um tempo, mas a gente dá essa liberdade do porquê, às vezes, as emoções, os sentimentos que às vezes reforçam o uso, tá lá naquela história. Isso. Então, não, toma um medicamento aqui pro álcool, vamos passar aqui uma naltrexona, né? Um medicamento que é bem eficiente hoje nas questões de álcool. Quando ele pôde me contar a história da vida dele, nós ali agora estamos num papo familiar. A partir dali, o tratamento ele muda completamente. Agora nós vamos entrar um pouco na parte familiar. O paciente chega, alguns, infelizmente, não tem, né, família, mas muitas das vezes a família deixou de lado, não quis mais saber, devido o tratamento, né, devido os episódios passados, né, então existe uma certa mágoa com alguns pacientes, não generalizando ninguém. Né? Eu quero que o senhor fale um pouquinho sobre a família. O CAPS, o paciente, quando ele vem com a família, né? A gente percebe que vem uma esposa, ou vem um irmão, ou vem um tio, enfim, vem alguém da família. Os que vêm só, que já fazem o tratamento, que a gente busca com carro. Eu consigo entender que na consulta dele, a família tá também. Isso é muito importante, o senhor acha, vai de caso a caso? Talvez o mais importante, né, Rafa? Vamos fazer um teste. Imagina você que está agora nos assistindo, e a partir de agora você não pode mais voltar para sua casa, ninguém mais lá te aceita. Qual que é o sentimento que passa dentro de você, né? Faça essa experiência, imagine você, construa esse pensamento. Não voltando para casa, essa família te criticando o tempo inteiro, essa família dizendo para os outros familiares que não te acolha mais, até mesmo aqueles que têm maior receptividade, né, que aceitam mais a situação e sabem acompanhar, são mais piedosos. Então é um sofrimento tremendo, né? Você ficar em situação de rua e você ter uma casa e não poder ir lá. Ao mesmo tempo eu chamo o usuário e falo, olha, só que sua família também é muito sofrida. Essas pessoas que acompanham os usuários, eles têm expectativas. Então, por que o tratamento aqui ele é multidisciplinar? Nós não definimos perfis. Alguns deles são muito irresponsáveis, também não quer obedecer uma hierarquia, aceitar um conselho da família. Então, imagine que dentro de uma família tem múltiplas personalidades, múltiplas histórias de vida, né? Uns de coração mais aberto, outros de coração mais fechado. Então, famílias, acolham. Se tem tratamento eficaz, tem família eficaz. Tem. Família eficaz não é que é boa de tudo, não. É que também se reconhece, também fala que está sofrendo, tem a capacidade também de expor suas opiniões, eficácia em se abrir, em contar, em acolher, em tudo. Não é apenas ficar só acolhendo. A gente compreende os sofrimentos seus, nós até damos apoio, né? E se esse apoio precisa, nós podemos até solicitar a rede, mas família é igual a tratamento eficiente. O que eu consigo perceber, doutor, é que muitas das vezes, quando o paciente ele chega com o seu familiar aqui, a recepção é acolhido, né, feito o seu cadastro lá, ele passa pelo primeiro acolhimento, aquela apreensão ainda do familiar fica assim. Aí ele dá uma volta aqui no pátio, ele começa a entender, ele e o familiar, como é o serviço. Aí ele conversa ali com um psicólogo, ele bate um papo com o enfermeiro, ele conversa com o técnico de enfermagem, né, que o sinal é o mais contraído aqui, é o cara... É esse aqui. Quando ele chega até o consultório do senhor, que toda essa logística já foi feita com ele, e lá no seu computador já tem tudo relatado, eu consigo entender e perceber que a família sai de lá de dentro aliviada. Ela veio com um critériozinho, mas na hora que ela saiu, ela falou assim, nossa, eu não achei que seria tão legal assim, sabe? É esclarecedor. Isso é muito importante, isso aí, pro pessoal entender isso aí. A gente tem que fazer a pessoa pensar. Então, por exemplo, tem muita família, né? Chega muito apreensiva. Isso, no linguajar nosso, chega afoita. Eu quero internação. Eu faço uma pergunta para eles. O que seria melhor? Né? A própria pessoa, você ficar aqui dentro X dias, ou você passar o dia e estar em casa à noite com sua família? Então, há perguntas que já faz o outro refletir e elas já são campeãs de audiência na mente de cada um. Então, é claro que um paciente que passa o dia com a gente, sendo cuidado, zelado, amado, alimentado, nutrido, observado, e sai daqui 5 horas com um familiar e chega em casa à noite e vai comer a comidinha da mãe, vai bater um papo com o irmão, não compara. Então, o modelo do CAPS de reduzir o dano durante o dia e essa família, e à noite quando é preciso também, tem gente que vai ter que passar a noite com a gente, mas o objetivo é que essa pessoa saia aqui e consiga andar pela rua, consiga parar num lugar com o familiar e entre em casa e vai ser feliz. Como o Rafael falou aqui, né, na primeira entrevista, a ressocialização. E começa na família.
Começa na família. Como é que uma pessoa vai conseguir estar bem ali fora, sendo que é na família que a gente treina? Então a gente treina aqui de dia, bater papo, conversar, rir, a gente ri muito aqui. Ri demais. Né? Mas em casa, se a casa ela tá bem, se a casa ela tá disposta a trabalhar o afeto e o humor, não tem lugar melhor. Então, é um complemento, eles com a gente e nós com eles. A nossa família, a família própria do paciente, seja com vínculo de sangue ou seja por adoção, não importa, é família. Nós vamos para fora com muito mais energia, com muito mais disposição, alegria e capacidade. Para finalizar, a última perguntinha, né? A gente já falou dos medicamentos, né? A terapia, a equipe, né? O acolhimento. A pessoa chega lá, ela tem que ficar quantos dias? O pessoal tem essa dúvida lá fora. O CAPS ele trabalha em cima de normas e regimentos, né? Então, assim, a nossa internação, basicamente, ela vai até 14 dias, mas por uma necessidade muito grande, pode haver prolongamento, como esse tempo ele pode ser menor, quando é internação. Mas nós funcionamos também com um acolhimento, a gente monta um projeto chamado PTS, em sigla, Projeto Terapêutico Singular, que envolve tudo o que nós falamos aqui já, né? O funcionamento ele foi sendo dito aqui durante esse encontro, e alguns pacientes virão ficar o dia todo, outros vão ficar só amanhã, outros vão ficar 3 vezes por semana, tem aqueles que vêm de Matias Cardoso. Lembrando todos vocês, isso aqui acolhe uma região inteira. Uma região inteira, nós vamos falar agora. Essa rede que nós estamos dentro dela, e o pessoal vem e quer ficar com a gente, outros vêm com a mãe, prefere voltar com essa mãe. Então o projeto ele é baseado na singularidade do paciente, na individualidade, naquelas características mais singulares e específicas que são relatadas para cada um da equipe. E aí nós definimos se mais, se menos, se mais horas, menos horas, maior tempo, menor tempo, internação ou não, e esse paciente agora é nosso. Porque o transtorno, como eu disse, ele é crônico, então por mais que o paciente ele superou o transtorno, ele tem que vir aqui. Eu falo com todos eles, só de vocês passarem por essa porta de entrada aqui, a cada 3 meses, 4 meses, mesmo superado, você recorda que você tem um transtorno que é de vida. Não se brinca com transtorno aditivo, não se brinca. Basta um pequeno vacilo, o paciente recai gravemente, às vezes em formas até piores do que quando ele veio por um primeiro acolhimento, né, Rafa? Tem paciente que depois que ele passa do primeiro tratamento, ele quer estar aqui. Não larga nós, não. Ele fala igual o Marcelinho. É incrível. Ele quer estar aqui. Aí muitas das vezes aí monta um projeto, assim, digamos, ele vinha todo dia na semana. Aí quando monta 3 dias na semana, ele fala, mas eu queria estar aqui com vocês. Então, assim, e aqui é um ambiente muito descontraído, né? Só quem vive o CAPS, só quem trabalha aqui, só quem frequenta isso aqui que sabe. O CAPS atende uma região inteira. Né? Nós temos paciente de Porteirinha, de Mamonas, de Matias Cardoso, Espinosa. Então, assim, é muito grande isso aqui. Nós falamos, o Dr. Welson aqui, explicou um pouquinho medicação, acolhimento, dia a dia, né? Dos pacientes aqui no serviço, com os funcionários. E teremos mais entrevistas, tá? Se Deus quiser. De antemão, pessoal, agradecer aí de coração, né? O Dr. Welson aí. Um especialista, e por sinal, um dos melhores, não é puxando o saco não, mas Obrigado, dos melhores da rede aí da saúde mental. Logicamente que temos vários e vários, queremos vocês aqui também, tá? É só marcar. E de antemão só agradecer, doutor. Seja muito bem-vindo, terá mais entrevista. Agradeço, Rafa, agradeço a produção que está aqui com a gente. Tem 1, 2, 3, tem o câmera que está filmando. É isso aí. Então tem toda uma logística. Tentando levar qualidade para vocês, né? Não hesitem em convidar um primo, um tio, alguém que use droga. O conceito de CAPS ele é muito novo, né? Já é uma estrutura que já está há muito tempo, mas o entendimento da população é novo. Leve esse vídeo, mostre esse vídeo. Nós estamos aqui para ser felizes com vocês, para tratar o indivíduo. Traga sua família, traga quem quiser. Aqui não é regime fechado. Eu quero levar um alimento de fora, pode trazer. Nós temos normas, né? É claro que tudo é fiscalizado, da forma para dar saúde, né? Mas de forma bem espontânea. Bem espontânea. A gente aqui, nós estamos passando por uma fase muito boa. Eu sou muito feliz de estar aqui, pela equipe que me acolheu, os pacientes que me acolheram. Isso, com certeza. A gente tem que lembrar que eles também nos acolhem, né, como profissional. E Deus abençoe esse projeto e que toca para frente. Pode CAPS. Pessoal, nos acompanhem nas redes sociais aí, no Instagram do CAPS, vai estar vinculado aí. Nos sigam lá, CAPS AD Janaúba. Muito obrigado aí para quem nos assistiu e até a próxima, se Deus quiser.